Desde muito cedo, ensinaram a ela que agradar era um dom, um dever, que a doçura ininterrupta, o sorriso nos lábios mesmo quando o peito doía, e a capacidade de se calar nos momentos certos eram virtudes femininas. Ela aprendeu a ser boa, mesmo quando isso significava se afastar de si mesma. Construiu um personagem gentil, maleável, desejável. Não por falsidade, mas por sobrevivência. Porque ser aceita, elogiada, querida, era mais seguro do que ser autêntica. Mas com o tempo, esse papel começou a pesar. A roupa da personagem não servia mais. As palavras ensaiadas perdiam o gosto. Ela já não se reconhecia no reflexo, e foi aí que algo dentro dela se quebrou, ou talvez se libertou. Pela primeira vez, ela questionou: e se eu parar de agradar? E se eu simplesmente for quem sou, sem moldes? Nesse instante, ela não apenas rompeu com uma história antiga, ela rasgou o script. E foi ali, no vazio entre o esperado e o verdadeiro, que nasceu sua versão mais real. Não mais uma personagem, uma mulher inteira. O incômodo que sua autenticidade provoca em quem a preferia submissa. Quando ela para de agradar, algo se move nas estruturas invisíveis. Pessoas que antes a elogiavam, agora se afastam, não porque ela tenha feito algo errado, mas porque ela deixou de ser conveniente. Sua autenticidade, antes sufocada, passa a iluminar os cômodos escuros da hipocrisia alheia. Ela já não sorri por obrigação, já não aceita migalhas emocionais, já não baixa a cabeça para manter a paz. E isso assusta. Assusta porque sua liberdade confronta o conforto de quem a mantinha encaixada num papel. De repente, ela se torna difícil, fria, ingrata, mas na verdade só está sendo ela mesma, sem filtros, sem máscaras, sem medo. Tópico 3: a desconstrução da culpa feminina ensinada por gerações. Deixar de agradar vem acompanhado de um sentimento ancestral: culpa. Como se estar bem consigo mesma fosse um ato de egoísmo. Durante gerações, mulheres foram treinadas para se sentirem mal sempre que diziam não. Mas agora, ela observa essa culpa de frente. Questiona se esse peso realmente é dela e entende que a liberdade feminina nunca foi sobre ser amada por todos, mas sobre ser verdadeira, mesmo que isso desagrade. Tópico 4: o silêncio das relações que só existiam pela conveniência do outro. Quando ela para de agradar, algumas relações simplesmente morrem. Não por falta de amor, mas porque eram sustentadas apenas pelo esforço unilateral dela. Ela era o elo, o cuidado, a escuta, o afeto constante. Sem isso, muitos se vão. E ao invés de tentar entender, preferem dizer que ela mudou demais. Mas a verdade é que ela apenas parou de fingir. Tópico 5: o nascimento de um amor próprio que não depende da validação externa. Ao abandonar o hábito de agradar, ela começa a escutar algo novo, sua própria voz.
E nesse som antes abafado, descobre uma beleza que não precisa ser aplaudida nem desejada. Ela aprende a se admirar nos dias bons e se acolher nos ruins. Pela primeira vez, o amor próprio deixa de ser um conceito e se torna morada. Tópico 6. A percepção de que agradar era muitas vezes um ato de medo. Ela se dá conta de que muitas vezes agradava não por gentileza, mas por medo. Medo de ser rejeitada, de ser deixada, de não ser amada. Era um mecanismo de defesa. E perceber isso é doloroso, mas também libertador. Ela começa a fazer as pazes com a própria coragem. Tópico 7. A transformação do não em ferramenta de proteção emocional. Antes, dizer não era difícil. Soava como ofensa. Agora, ela entende que um não, dito no tempo certo, protege sua energia, seu espaço e sua saúde emocional. Aprender a dizer não sem justificar demais é para ela um ato revolucionário. Tópico 8. A redescoberta do silêncio como resistência e clareza. Ela percebe que não precisa explicar tudo o tempo todo, que o silêncio pode ser mais forte do que justificativas. Quando para de agradar, ela começa a observar mais e falar menos. Não por medo, mas por sabedoria. Tópico 9. O afastamento de quem confundia sua gentileza com obrigação. Alguns se afastam porque, no fundo, nunca gostaram dela. Gostavam do que ela fazia por eles. Quando ela para de agradar, os oportunistas perdem o interesse. E ao invés de se lamentar, ela agradece. Tópico 10. A aproximação de quem reconhece e respeita sua essência real. Ao deixar de agradar, ela afasta o superficial, mas atrai o verdadeiro. Pessoas que a veem de verdade, que não exigem máscaras, começam a se aproximar. Relações mais autênticas nascem. É o início de uma nova fase, mais solitária às vezes, mas muito mais inteira. Tópico 11. O desconforto social diante de uma mulher que não se desculpa por existir. Uma mulher que não vive para agradar é vista como uma ameaça. Ela incomoda porque não se curva, não se desculpa, não recua. Sua existência plena é uma afronta aos padrões impostos. Mas ela segue, porque já não cabe mais no molde. Tópico 12. A força que surge quando ela entende que pode ser seu próprio abrigo. Antes, ela buscava acolhimento em cada gesto, cada palavra. Agora, ela entende que pode ser sua casa. Que sua presença basta, e isso a torna inabalável. Tópico 13. O fim do teatro emocional e o início da autenticidade radical. Ela para de interpretar. Não força simpatia, não finge interesse. Começa a viver com verdade, e quem fica ao seu lado agora é porque realmente quer estar. Tópico 14. A reconexão com a menina que ela foi antes de aprender a agradar. No fundo, ela volta àquela versão pura de infância que não se moldava para caber.
Encontra a menina que ria alto, que dizia o que pensava, que não tinha medo de ser amada como era. E reencontrá-la é como voltar para casa. Tópico 15. A paz silenciosa de não precisar mais ser aceita para se sentir viva. Por fim, ela entende. Não precisa ser aceita, não precisa agradar. A paz que sente ao ser quem é, mesmo sozinha, mesmo julgada, vale mais do que qualquer aprovação. E nessa paz silenciosa, ela floresce.